Ok, pessoal. Então, o objetivo dessa disciplina é estudar dispositivos, né? Os circuitos mais elaborados à frente com esses dispositivos na continuação da eletrônica. O último dispositivo que a gente vai tratar são amplificadores operacionais, que é aquele triângulozinho, né? Que vocês já devem ter visto em algum lugar, né? Então, antes disso, né, uma breve introdução, né, amplificadores operacionais eles são dispositivos que eles são construídos com transistores. Então, aqui é uma estrutura de um amplificador bem rudimentar, né, onde a gente tem a entrada dele aqui, que é um circuito par diferencial. Se a gente for bater o olho nele, assim, a gente vê, né, que são dois transistores, né, operando em conjunto, mas cada um isoladamente a gente pode, muito entre aspas, assim, enxergar como fonte comum, né, como primeiro estágio, estágio de entrada, e um estágio de saída deles aqui é um transistor Q6, que é fonte comum. Então a gente vai ver, né, essa junção de vários estágios para você formar um amplificador. Então aqui é um amplificador que a gente vai trabalhar, né, que é o 741, que é um amplificador bem simples, né, que vocês vão encontrar em laboratório, né, e a estrutura interna dele. Então, se você tiver um pouquinho mais de curiosidade, só você digitar isso aí no Google lá, né, acho que é a página da Wikipedia que vai ter explicando o que é cada um desses blocos aqui, né. Ele é um amplificador construído com transistor bipolar de junção. A gente tem aqui, né, Q1 e Q2, né, que eles são o par diferencial que a gente enxerga aqui, né. Esse aqui é um circuito que a gente projeta lá em circuito integrado analógico, né. Os meninos terminam a disciplina fazendo o próprio amplificador operacional nessa topologia aqui, né. Os blocos de entrada, o bloco de calibração de offset. Aqui a gente já pode enxergar alguns espelhos de alimentação, né, o estágio de saída. Então, assim, são vários blocos. Tipo, esse é o objetivo quando a gente termina o circuito integrado, é parar de enxergar transistor, começar a enxergar funções, né, agrupamento de transistores que desempenham funções nos circuitos. Okay? Então, isso aqui, se vocês quiserem continuar estudando, né, a gente vai ver, vocês vão ver um pouco em eletrônica 2, e na circuito integrado na loja a gente vê bastante disso daqui. Tá? Só que nessa disciplina o que a gente vai estudar são os amplificadores operacionais ideais. Então é aquele triângulozinho, né? Algum de vocês fala, é aquele triângulo, Okay? Então ele é um dispositivo que tem 3 terminais, basicamente, quando a gente vai interpretar as funções dele, né? 2 de entrada e 1 de saída. Obviamente que ele tem que ser alimentado. Perdão. Ele tem que ser alimentado, então ele vai ter mais 2 terminais de alimentação. Aqui a alimentação ela é simétrica. Né? Então a gente vai ter aqui, né, um mais VCC, né, e um menos VE. Aí, dependendo do seu amplificador, isso aqui vai variar de 15 até 20, 22 volts, tá? A gente vai começar a usar aquela fonte simétrica do laboratório que vocês vão começar a usar, tá? Vai ser alimentado dessa forma aqui. Então, a gente vai ter que a referência de tensão agora, ela fica entre, né, as duas fontes de alimentação. Ok? Já vou explicar como é que isso aqui se desdobra, eu já vou explicando agora, já. Então, quando você for fazer isso daí em simulação, é isso daqui, gente, que vocês vão ter que fazer. O jeito mais fácil de fazer é esse. Às vezes vocês vão fazer algum trabalhinho, vocês vão alimentar o aplicador operacional de vocês com bateria de 9 volts, né? Aí aqui tem as baterias de 9 volts para você montar esse arranjo e fazer os ensaios do seu circuito. Então, é essa estrutura aqui, né? Um VCC, né? Um outro VCC que eu usei a seta, né? O terra no meio, ok? Essa é a referência. Então, quais são as características de um amplificador operacional ideal, né? Aqui a amplificação, ela é tensão e tensão. É uma tensão de entrada e uma tensão de saída. A gente viu o MOS, que era uma tensão de entrada e corrente de saída. A gente viu o TBJ, que era corrente de entrada e corrente de saída. Agora a gente está olhando para um dispositivo que é tensão e tensão. O que a gente admite aqui, né? Que esse dispositivo ele é capaz, né, de amplificar sinais diferenciados na entrada dele. Certo? Então a gente vai ter aqui a diferença de V1 e V2 vai aparecer na saída
amplificada por um fator A, ok? Onde esse terra aqui, né, é o terra da referência aqui do meio, tá? A gente tem que ter esse cuidado aqui quando vocês estão trabalhando com esse tipo de circuito, tá? A gente tem que estar todo mundo na mesma referência, né? As fontes têm que estar na mesma referência, os sinais têm que estar na mesma referência. Se as referências forem diferentes, né, ele se perde na hora de fazer a amplificação e a diferença dos sinais. O que mais que a gente admite aqui, né? Que a impedância de entrada disso daqui é infinita. Então, eu escrevo a palavra aqui, né? Supostamente infinita. Ela não é infinita, ela é muito alta. Então, a gente vai admitir o quê? Que a corrente que entra dentro da estrutura do amplificador ela é zero. Se isso aqui for um estágio feito com transistores MOS, é muito fácil a gente imaginar isso. Se for algo feito com transistores bipolares de junção, a gente sabe que essa corrente aqui é muito pequena em relação às outras correntes que circulam no circuito. Ok? E o terminal de saída é assumido como uma fonte de tensão, né? Então a gente vai ter sempre isso daqui, né? Que o V3, né? A tensão de saída aqui no terminal 3, né? É a diferença entre V2 menos V1 vezes o ganho A, independente da corrente drenada pela carga. Então eu posso pregar qualquer corrente aqui, qualquer carga aqui. Resistor alto, resistor baixo, qualquer coisa. A gente está admitindo o quê? Que isso aqui é capaz, né, de fornecer a corrente que a carga precisa. A gente viu algumas topologias que tinham essa função, né, de fornecer uma corrente muito alta para um estágio de saída, né? Então, a impedância de saída aqui, nesse caso, a gente é supostamente zero. Né? Ela é muito baixa, né? Então, a gente admite que é zero. E aí, tem dois terminais de entrada, né? O terminal de entrada inversor, né? Entrada inversora, vai ter o menos aqui quando você estiver olhando o datasheet de um dispositivo desse, tá? E o terminal de entrada não inversor, é o que vai ter o positivo aqui, tá? Isso aí se reflete onde, né? Quando você tiver com a ferramenta aberta, ele tem aqui um mais e um menos, né? E um 3 e um 2. Porque aqui o dispositivo que a gente está tratando, né, é um 741. 741 é um amplificador que possui vários fabricantes, né? Várias empresas, né? Fabricam o 741, né? Com as mesmas especificações. Então, deixa eu abrir para vocês aqui, ó. E agora aqui já é uma disciplina que você começa a ter que mexer com o datasheet, né? Então ele está mostrando aqui, ó. Esse aqui é da Texas, tá? É um LM741 da Texas. Aqui ele está mostrando o jeito típico que você usa ele, né? Que é em malha fechada, já vou explicar isso, né? Se você rolar um pouquinho mais, aí ele vai ter aqui o encapsulamento dele, né? Onde vai aparecer para você o quê? A entrada inversora, é o terminal 2 dele, e a entrada não inversora, que é o terminal 3 dele. Em geral, né, as topologias de amplificadores, né, elas costumam ter, né, sempre o mesmo padrão de pinagem, né, as entradas da não inversora na 2, desculpa, a inversora na 2 e a não inversora na 3, a saída no 6, costuma ter a mesma pinagem, então é bom sempre dar uma conferidinha, tá? Ele fala aqui quais são os pinos onde você entra com a tensão de alimentação negativa, onde você entra com a tensão de alimentação positiva, alguns outros pinos que, à medida que a gente for andando na disciplina, eu vou explicando, tá? Aqui, por exemplo, ele está falando qual que é a tensão de alimentação, um LM741 aqui, ó. Ele é de mais ou menos 22 volts, ok? Então, isso aqui vai variar, né, de amplificador para amplificador, mas eles costumam ter essa faixa. Geralmente você coloca aqui de 18 para cima, nunca coloquei menos que isso, né, mas já costuma funcionar. Né? É uma tensão suficiente para você saturar o que precisa saturar dentro do transistor e por aí vai, para você fazer a polarização, né? Ok, seguindo aqui então na teoria. Né? E outra característica desse circuito é que ele rejeita sinais de modo comum, né? Então imagine aqui, ó, que você aplicou o mesmo sinal, né, tanto em V1 e V2. Imagine que você colocou aqui 2 volts, aqui 2 volts. 2 menos 2 igual a zero, né, V3 igual a zero. Ok? Então, né,
Geralmente, né, se você colocar sinais iguais aqui, você vai ter uma tensão igual, tá? E o ganho diferencial, esse ganho A aqui, em malha aberta, ele é infinito, supostamente infinito. Então, se você colocar aqui, né, 2 volts, e aqui você colocar 2 volts mais 1 nanovolt, isso aqui, né, vai tender a colar no menos VDD, no menos VE. E talvez isso não fique claro num primeiro momento que você está olhando, mas imagine que você tem um sinal aqui que é 1 nanovolt, um pouquinho maior que esse. Essa aqui é uma entrada inversora, certo? Então, se aqui é maior, né, aqui vai aparecer menor. E o menor quanto? Bom, se o ganho infinito vai saturar, vai chegar no menor valor possível aqui. Vocês três aí, tá claro isso? Beleza. Não? É o seguinte, uma entrada ela é inversora, a outra ela não é inversora. Ok? Isso aqui amplifica as diferenças com um ganho infinito. Ok? Então imagine que aqui, né, na entrada inversora eu tenha 1 nanovolt a mais que aqui embaixo, na entrada não inversora. Ok? Então aqui, ó, inversora, não inversora. Então aqui, ó, eu tenho um pouquinho a mais de tensão, 1 nanovoltzinho, tá? Esse 1 nanovoltzinho ele vai ser invertido, então ele vai aparecer na saída, né? Se aqui é mais, ele vai aparecer menos. E menos quanto? É a diferença de tensão. Então é 1 vezes o infinito, né? Então ele vai ser menos infinito. Só que não existe menos infinito. Qual que é o menor valor possível de tensão que a gente tem nesse circuito? O menor valor possível que a gente tem, né? É o menos VE aqui, ó, menos a tensão de alimentação negativa que a gente colocou aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Então ele satura no menor nível de tensão. E já já a gente vai observar alguns exemplos disso, a gente vai brincar com os amplificadores lá na topologia lá. Mas é o que a gente está admitindo, tá? Isso aqui, como de primeira vez você vê assim, você acha um pouquinho estranho, depois você vai para o ambiente de simulação. Eu vejo já que eu acabei de falar isso, né? Vamos pegar isso aqui, ó. O que que a gente tem aqui? Eu trouxe aqui um 741, não é o LM, né? Se você vier aqui, ele tem o LM 741, que você pode usar, não tem problema, né? Ele tem esse UA 741 também. Fica na biblioteca de amplificadores operacionais, tá? Então, você pode pegar, qualquer um deles tem as mesmas especificações. Então, aqui eu criei aquele arranjo para fazer alimentação, né, de 20 menos 20. 20 menos 20 aqui nos terminais 7 e 4, se a gente olhar lá no datasheet, vamos ver que é o terminal 7 e o terminal 4, né? Então isso não precisa se acostumar rapidinho. Tá? E aí o que eu fiz? Numa entrada, eu coloquei, né, offset zero, amplitude do sinal zero, frequência 10 e o AC igual a zero. Na outra eu coloquei offset zero, amp 1 milivolt, ok? Frequência 10, AC igual a 1. Então aqui a gente está vendo que é uma amplitude bem baixinha, certo? Está em malha aberta, ou seja, eu não tenho realimentação. Botei só uma carga aqui para o terminal 6 de saída não ficar livre, tá? Aí você vê lá que ele respeita a pinagem do encapsulamento mostrado aqui, né? O terminal 6. E aí, a gente simula isso. Deixa eu só conferir, gente, se não tem nenhum outro probe de tensão nesse circuito. Eu fiz várias simulações ontem. Simulação transiente, é só isso daqui que a gente quer ver. Esse é de 75 nós.
Bom, qual que é o problema que eu tô tendo aqui? Ó? O problema que eu tô tendo aqui, gente, é que como é a versão Trial, provavelmente vocês vão ter, já vou avisando também, tá? A gente só pode ter até 75 nós no circuito. Então, como tem muito amplificador, tem muito nó ali, né? Se você trazer um desse daqui, você já trouxe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nós. Né? Aí vai somando aqui, ele excede esse limite rapidinho. Então, você vai tirando aqui, vamos ver se ele vai fazer. Opa, aí não, hein? Pouco ele tentou. Você tá achando que tá todo mundo aberto. Aí não, 75 nós não tem. Bom, gente, depois eu vou editar essa parte na aula. Fala sério, né? Ela quer cercar de mata a gente de raiva, entende? Agora foi. Entendo. Bom, é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Só para vocês terem mais uma referência, eu vou trazer junto aqui o sinal de entrada, ó. Ele está na entrada inversora, certo? Então a gente tem que ver essa saturação aqui, ó. Aqui vai ficar bem petitico. Vamos fazer o seguinte: Ctrl X, 20, 373. Sinal de entrada, ó, 1 mV para cima, 1 mV para baixo. Então está na entrada inversora, certo? Então quando ele dá 1 mV para cima, ele já satura para baixo. Quando dá 1 mV para baixo, ele já satura para cima. Ficou mais claro agora qual que é o lance lá do ganho infinito na entrada inversora? Se a gente mudar isso para não inversora, a gente vai colocar agora aqui ó, um V amplo de 1 mV aqui, 0 aqui. E isso é brincadeira que vocês vão fazer, viu, gente?
plot, unit plot, 3, 23. Deixa de ser mané. Todo no lugar certo. Beleza? Agora tá lá. 1 mV para cima, saturando para cima. 1 mV para baixo, saturando para baixo. Você vê que tem distorção, né? Tá todo confuso o negócio aqui, né? Demora um pouquinho para subir, etc. Porque ele não é feito para operar assim, tá, gente? Isso aqui, essas características de subir, descer, esse tipo de coisa aqui, né? A gente vai ver isso, né? Essas figuras na próxima aula, né? Mas são figuras de caracterização de amplificadores, tá? Beleza. Então a gente já conseguiu ver esse conceito aqui, né? Tá, vamos tentar mostrar esse aqui, ó. Rejeição de modo comum. Ele diz o quê? Que se as duas entradas forem iguais, eu não vou ver nada na saída. Então, eu coloquei 1 milivolt aqui e 1 milivolt aqui. Ok? Então, espera-se, né, que a saída seja zero. A gente vai ter uma surpresinha, né? Não é zero. O ganho é infinito, certo? Então, quer dizer que a diferença das entradas, né, ela não existe ali. A gente está no ambiente de simulação ainda. Então, por que deu 3 volts na saída? São imperfeições internas dentro do amplificador, né? A ferramenta, ela mapeia isso daí, né? Então, o que ele está pondo aqui na saída para a gente, né, são, vamos dizer assim, é o resultado das diferenças lá dentro do amplificador. Okay? Existe aqui na biblioteca, a gente procurar, né, um amplificador ideal. Se eu não me engano, ele fica dentro da biblioteca AnalogLib. Esse daqui, ó. Nunca mexi com ele, tá? Mas em teoria ele não tem essas imperfeições. Então, se a gente colocar ele aqui, vamos descobrir, ali é para dar um zero de verdade. Se encaixar direitinho aqui, a gente faz. Acho que vai dar. Vamos ver se ele não vai chiar disso daqui, tá? Vai. O ideal dá zero, igual a gente esperava. Ok? Esse daqui não dá zero, porque existem imperfeições aqui dentro. Tá? Então, se você quiser fazer todas essas atividades, não quer usar um ideal aqui, né? Você pode vir aqui e pegar esse amplificador operacional aqui, beleza. Só que eu acho que é melhor você ir fazendo com o LM741 para você já acostumar com esse negócio de alimentação simétrica, tá? Aqui, se a gente colocar um sinal diferencial, nem sei o que ele vai colocar na saída. Porque aqui, em teoria, o ganho é infinito. Né? Descobrir o que ele vai fazer. Olha lá, você vê que ele nem tem aqueles tempos de subida tão característicos, né? E ele cravou aqui, né? Em 15 volts. 15 volts. 15 volts menos 15 volts. Então, a gente já sabe o quê? Que esse amplificadorzinho aqui, ideal, né? Ele já vem com esse mais 15 menos 15 de alimentação internamente dentro dele. Então, o nosso LM no lugar dele. Só mais daí, seguir aspecto teórico. Então, não sei se vocês perceberam a dinâmica, né? Eu falei alguma coisa aqui no slide, você pode ir lá no amplificador e testar. É uma boa política para você aprender se lidar com isso daqui, tá? Só que para a gente não interessa muito um ganho infinito. A gente quer um ganho infinito quando a gente está projetando o amplificador. Né? Quando a gente vai fazer condicionamento de sinal, a gente não quer um ganho infinito. A gente quer um ganho finito, um ganho que a gente possa controlar. Tá? E o jeito de fazer isso é realimentando. Então já já a gente vai chegar nesse tipo de topologia aqui. Tá?
Então, agora sinais. Sinais comuns, de modo comum, e sinais diferenciais, né? Vocês já estão mais ou menos acostumados a mexer com isso, sabe? Vocês nem perceberam, mas quando a gente polarizava lá um transistor que vocês colocavam um valor DC na entrada, né? Aquilo ali a gente pode chamar meio que de sinal de modo comum, né? Que é onde o seu sinal de entrada vai oscilar em cima. Só que aqui a gente tem um sinal de modo comum, né? E depois aqui uma parte do sinal vai para o VDD, né? Ou seja, aqui ó, tem um sinal de modo comum, certo? E aqui eu estou somando uma tensão para ir para o terminal 1, aqui eu estou saindo com uma tensão para ir no terminal 2. Como seria isso em simulação, né? Imagine que você tem aqui, né? Vamos vir para essa situação aqui. A tensão de offset nessa fonte V3 na V4, vocês lembram que é um valor DC, né? O que eu poderia fazer? Eu poderia botar uma fonte DC aqui, né? Ligar esse terminal e esse terminal na saída dessa fonte DC e ela colocá-la no terra, dá a mesma coisa. Então, essa tensão de offset, se eu manter o mesmo valor nas duas, elas são os valores de tensão de modo comum e, em teoria, não devem ser amplificados. Correto? Então, vamos fazer isso. Ó. Vamos botar 5 aqui, 5 aqui. Aquele resultado que a gente estava vendo na saída, né, para 1 milivolt, não deve mudar. Né? Não deve mudar. Aliás, vamos ver isso numa topologia realimentada para ficar mais claro, né? Mas, em teoria, é isso, né? Esse aqui, né, essa tensão de offset, se ela for mantida igual nos dois, dá uma tensão de modo comum. O seu amplificador não vai amplificar ele. Ele vai amplificar o quê? Só a parte que é diferente, que é, né, o V amplo aqui, tá? Então, geralmente, né, os sinais de entrada aqui que você vai ter, né, que o seu V1 vai ser uma tensão de modo comum menos meio VDD, meio VID, onde esse D aqui é a tensão de entrada diferencial, né? E o V2 vai ser a tensão de modo comum mais meio VID, ok? É sempre assim que o sinal vai entrar. Então, a gente vai trabalhar agora na configuração inversora. Então, o que a gente fez agora? A gente realimentou o amplificador. A gente pegou a saída dele, jogou na entrada inversora. Por isso que é configuração. E estou aplicando o sinal, né, nessa entrada inversora. Por isso que é configuração inversora. Ok? Então a gente tem o quê? Que o R2 implementa uma realimentação negativa em torno do amp-op e o R1 conecta a fonte de sinal à entrada do amp-op. Né? O terminal não inversor está aterrado, e aqui esse aterrado já não é aquele terra mesmo, não. Aqui ele está aterrado para sinais AC. Desculpa, para sinais DC. Aqui eu posso ter até aquele circuito fazendo a polarização, colocando um valor DC aqui, que é o mesmo valor DC daqui, né? Isso pode acontecer, tá? Mas eu não tenho sinal na entrada 2, ok? E o terminal de saída admite uma impedância idealmente igual a zero, tá? Então vamos avaliar essa topologia. Ela já está implementada aqui, né? Tem uma resistência, né? Vindo aqui na entrada inversora, né? O R2, né? Ele não tem os mesmos termos que tem aqui na figura, né? Mas vocês têm que fazer essa adequação aí de R1 e R2, tá? Vocês têm que saber o circuito aqui. Beleza? Então, o ganho de malha fechada é definido como, né? A tensão de saída pela tensão de entrada. E agora a gente vai explicar para vocês como é que a gente usa, né? Esse tipo de estrutura aqui para extrair, então, né? Qual vai ser o ganho do amplificador, tá? Então, como é que você procede na análise? Você sabe que o ganho a zero é infinito. Tá? Então, a diferença entre V1 e V2 deve ser desprezível, ou seja, aproximadamente nula. Ok? E aqui que vem, vamos dizer assim, um conceito que às vezes é um pouco difícil de entender, que chama curto virtual. Bom, se isso aqui tem um ganho infinito, esse amplificador tem um ganho infinito, então, em teoria, o valor de sinal na entrada não inversora e o valor de entrada inversora são os mesmos. Então, é a mesma coisa se você tivesse um curto-circuito da entrada
inversora na entrada não inversora. Só que como efetivamente não existe esse curto-circuito fisicamente falando, né, não tem um fio ligando, né, essa entrada nessa entrada, a gente chama isso de curto virtual. Ok? Então a definição é mais ou menos essa, ó. O ganho é infinito, certo? Então, se você vier nessa equaçãozinha que a gente estava trabalhando aqui, ó, se o ganho for infinito, você passa ele dividindo, né? Quanto dá, né? V3 dividido por infinito? Dá zero. Então é daí que vem esse conceito de ganho infinito, tá? De curto virtual. Então, se você passou aqui, né? O A estava multiplicando a diferença de V2 por V1. Ele passou dividindo a tensão de saída, né? Isso aqui é aproximadamente zero. Então, quer dizer, né? Que a diferença entre V2 e V1 é aproximadamente zero. Então, eles são iguais, né? Formando, né, o que a gente chama de curto virtual, como se V1 tivesse ligado em V2. Ok? Pegaram isso daí? Então, se o terminal 2 está no terra, né, esse terminal aqui, ó, da entrada não inversora está no terra, então quer dizer que o terra também está no terminal 1 aqui. Beleza? Então, se eu tenho um potencial aqui, esse potencial está aqui também. Então, é a mesma coisa que eu tiver um terra aqui no meio, aqui, ó, nesse nozinho aqui, ó. Tá aí tranquilo? Bom, se eu tenho um terra aqui no meio, né? Como é que eu vou avaliar? Bom, eu tenho uma corrente de entrada I1 aqui. Aqui é um terra, né? Então eu sei, né, que esse I1, né, é o VI, que é a tensão de entrada aqui, dividido por RI. Ok? Bom, eu sei aqui, né? Vamos pegar um pouquinho mais formal, né? Eu sei, né, que a tensão nesse ponto aqui, né, é a queda de tensão em cima desse resistor R1, certo? Então, se eu pegar aqui, né, o VI menos V1, né, dividido por R1, eu tenho a corrente 1. Só que eu sei que o V1 é zero, é terra. Por quê? Porque eu tenho um terra aqui no terminal 2, então também tenho um terra aqui no 1. Então vai sobrar o quê? Que o meu I1 vai ser só o VI dividido por R1. Ok? A gente sabe que não tem nenhuma corrente entrando aqui, a impedância de entrada é muito alta. Então esse I1 ele vai correr para o R2 também. Então a gente sabe que o I1 é igual ao R2. Tá? Então a gente sabe, o I1 não entra pelo terminal 1, né? Então ela vai circular por R2, sendo então que I1 é igual a I2. Então, pela lei de Ohm, o que a gente vai ter? A gente vai ter o quê? Que a tensão de saída, né, é o quê? É a tensão nesse nó aqui, menos a queda em R2. Ok? Quanto que é a queda em R2? É o I1 que a gente sabe que está vindo, né, que multiplica o R2. Trocando aqui I1 pela expressão que a gente tinha encontrado para ele aqui, né, de VI dividido por R1, né, a gente vai ter esse arranjo aqui, tá? Beleza, agora a gente tem o VI, né? Tem o VO, o VI passa dividindo, a gente vai tirar então qual que é a expressão de ganho. A expressão de ganho quer dizer o quê? Que é uma relação entre R2 e R1, né? Invertendo o sinal de entrada, que é o que a gente chama de ganho de malha fechada. Se for a primeira vez que você está vendo isso, né? Você vai achar um pouquinho difícil. Esse negócio de curta virtual, tá? Fazer essa avaliação aqui. Eu, a primeira vez que eu vi isso na graduação, eu falei, nossa, o que aconteceu, né? Custei entender direitinho o que era esse negócio de curta virtual, tá? Então, assim, não se assuste. Mas para deixar a gente mais tranquilo, né? Se você, como eu falo, às vezes você decora isso daqui, né? Você tem que decorar, né? Vai ser muito útil para você. Então, o que a gente fez aqui, ó? A gente montou aqui, né? O amplificador está aqui, né? O 741. E aqui está a realimentação. Esse R4 aqui é só a carga, tá? Se a gente tirar ele aqui, agora já nem faz tanta diferença, né? Porque o 9,6 não vai ficar flutuando, tá? Então, para não dar mais confusão, né? Então, agora está aqui a realimentação, ok? Onde esse R3 aqui faz o papel de R2. E o R...
Vou ver qual que é lá, né? E o R2 está aqui faz o papel de R1 lá, tá? Então, só para vocês terem esses cuidados, porque quando vocês vão trazendo o componente aqui, ele vai numerando na sequência, né? Não fique igual tá lá no circuito. E o que eu fiz aqui, ó? Offset 0, amplitude 0, frequência 10, AC 0, offset 0, amplitude 1 mV, tá? Frequência 10, AC 1, tá? Bonitinho. Quando chegar nas respostas de frequência na próxima atividade, eu vou explicar esse AC. E qual que é a relação que a gente tem aqui? A gente tem 100K dividido por 1K. Então, a gente sabe que esse circuito aqui, ele tem que pegar esse sinal aqui, vai aparecer multiplicado por 100, okay? Que é o R2 dividido por R1, só que invertido. Okay? Então, vamos simular isso daqui, né? Pegar esse produto, colocar aqui para a gente pegar a tensão de entrada, pegar esse produto, colocar aqui para a gente pegar a tensão de saída. Ele trouxe mais coisa da simulação aqui de cima, né? Deixa eu parar aqui. Beleza. Então, em vermelho aqui é o sinal de entrada, em azul é o sinal de saída. O que vocês estão vendo aqui? Ó? Vamos pegar o pico a pico, né, do azul. Ok, eu tenho 2 milivolts de pico a pico no sinal de entrada, né? 200 milivolts de pico a pico no sinal da saída. Multiplicou por 100? Multiplicou. Beleza, quero controlar mais. Quero colocar por só por 10. Agora a gente já consegue enxergar. Agora são 10 milivolts de pico a pico, né? Então a gente vai ter 20, né, milivolts de pico a pico, perdão. 2 milivolts de pico a pico no sinal de entrada. Então agora você consegue, né, controlar o seu ganho de tensão numa estrutura muito mais simples do que o que você tinha lá quando você projetava só com transistor. Lá ele dava um ganho para você, e pronto. Agora aqui não, aqui você consegue controlar com bastante precisão, né, o seu ganho, tá? E se você ver, né, ele não começa exatamente em zero, o sinal começa em zero, né? Mas o sinal de entrada, no sinal de saída ele começa um pouquinho para cima. Nesse pouquinho para cima já são coisas que eu vou adiantando para vocês que são imperfeições do amplificador. Esse pouquinho para cima aqui é uma tensão de offset interna, que foi a mesma coisa que a gente amplificou, né, quando a gente estava com ele em malha aberta. Se a gente fizer aquele mesmo teste, né, vir aqui, remover o LM, trazer o amplificador ideal, começou em zero. Tá vendo? Fica até bem mais bonitinho o gráfico, encaixa melhor, né? Por quê? Porque aquele LM ele tem imperfeições. Esse daqui não tem imperfeições. Tá claro até aqui? Por favor, feedback no chat. Não falou nada, vamos seguir. Qual que é o problema dessa estrutura aqui? Né? Às vezes, para você controlar esses ganhos, né, você precisa de resistores muito altos. Né? Então, uma proposta, né, para mexer um pouquinho nessa malha, né, você precisa de resistores R2 muito altos. Você pode diminuir os valores do R2, né, fazendo esse arranjo aqui, tá? Onde a avaliação é a mesma, você admite que aqui é um curto, né? Só que aqui, ao invés de você ter só R2, você tem esse arranjo aqui de R2, R3 e R4. Isso daqui permite, né, que você use valores de resistências menores para dar o mesmo ganho que você teria, né, nessa topologia aqui, tá? E aí a análise de circuito, eu vou deixar... Tem aqui, tá explicando passo a passo, tem no livro texto, né? Eu vou deixar vocês darem uma olhada, porque a gente já tem bastante coisa para tratar nessa aula ainda, tá? Beleza. Bom,
O nome do negócio é amplificador operacional, né? Então quer dizer que ele é capaz de realizar operações, né? A gente viu ali que ele faz uma operação de dar ganho no sinal, mas ele também vai fazer operação de soma, derivação, integração, né? Ele vai fazer. Vamos dizer assim, o dispositivo eletrônico mais versátil que a gente tem, né? Então, essa é uma aplicação de somador ponderado, tá? Então, se fica mantida a resistência de realimentação RF aqui, né? Você pode aplicar vários sinais de entradas, todos eles no terminal de entrada aqui inversor. O que ele vai botar na saída? Ele vai botar o somatório dessas tensões de entrada aqui ponderado pelas resistências, ok? Então você vai ter o quê, né? Que o sinal de entrada VI1 ele vai contribuir aqui para o VIO, né? Numa razão do RF dividido por R1. Então R2, esse sinal V2 ele vai contribuir aqui, né? Numa razão de RF dividido por R2. E assim vai para quantos sinais você quiser. Então você consegue fazer o somatório de sinais desse tipo de estrutura, ok? Ah, dá para fazer subtração? Dá para fazer subtração, né? Você quer fazer uma subtração de sinais, o que você colocar? Eu quero subtrair esses sinais V3 e V4, né, de V1 e V2. Você faz um estágio onde você soma esses sinais, ok? Depois um estágio onde você vai subtrair os sinais. E aí está dadas as funções de transferência aí. Ok? Bom, configuração não inversora. O sinal é aplicado, então, na entrada não inversora e o TR é conectado ao resistor R1, tá? Então, vamos montar, né, uma topologia para a gente dessa daqui, né? Se você já deixar assim, né, fica fácil, né? O que você faz aqui, ó? Você tira isso daqui, tira o sinal desse ponto, põe esse sinal aqui. Já virou a configuração não inversora, né? Aqui, vamos dizer assim, tem um terra para sinais AC, né? Não tem o sinal AC desse lado, né? E o sinal AC está aqui na entrada não inversora. Só vamos fazer a análise desse circuito. Isso aqui a gente vai com mais calma, né? Então, ele está considerando que o amplificador é ideal, que o ganho é infinito, né? Que vai existir, então, nesse terra virtual aqui entre os dois terminais de entrada. Tá ok? Então, logo a tensão de entrada da entrada inversora, né? É igual, né? A tensão da entrada não inversora, né? Então, a corrente que circula por... Então, o sinal ele está aqui, né? Então, ele está aqui também, nesse ponto aqui, ó, do circuito. Então, a gente vai ter o quê, né? Que vai ter sinal circulando para cá, né? A corrente vai correr nesse caminho aqui. Ok? Então, você avaliando esse circuito aqui, né? A gente vai ter o quê, né? Que a tensão na entrada inversora é igual à tensão da entrada não inversora e a corrente por R1, ok? É VI R1. Então, você tem aqui a tensão de entrada VI, né? Se é VI aqui, é VI aqui, ok? Corrente vai correr para o terra, né? VI dividido por R1, tá? Sendo que essa é a mesma corrente que circula por R2, tá? Porque não tem corrente entrando aqui, né? O I é zero, então se esse V1 tem que vir de algum lugar. Tá vindo da onde? Tá vindo aqui, ok? Então a tensão de saída, né? Ela vai ser dado o que? Então, é o VI, né? Tensão desse ponto aqui, né? Mais, né, o VI dividido por R, que é a corrente, né, que está circulando por R2 vezes R2. Beleza? Então saiu aqui, né, a tensão VO. Então a gente tem aqui VI, VO, né, passa o VI dividindo, né, vai sobrar então, né, que o ganho dessa topologia aqui é 1 mais a relação de R1 sobre R2. Então vamos vir aqui para o nosso sinal, né? Então vamos fazer isso aqui dar 5. 5 não. Vamos fazer isso aqui dar 9K. Certo? Porque aí qual que é a relação dos dois? Vê que isso a gente não vai conseguir enxergar isso. 1K. 9K dividido por 1K, né, dá 9. 9 mais 1, a gente tem que ver um ganho de 10. Certo? Só que agora ele vai aparecer não invertido. Dá um play aqui.
Bom, a gente está vendo aqui, né, que o pico a pico está certinho. Né, tá dando 20. E por que a gente não viu o sinal de entrada? Né? Porque eu tenho que mover o probe. Beleza. Agora a gente está vendo aqui, ó. Tá em fase? Tá em fase. Tá amplificando 10 vezes o sinal de entrada? Tá sim. Então quer dizer, agora eu quero amplificar por 5. Né? Então vamos fazer vai ser 4 mais 1. Então vamos pôr aqui 4K. Beleza, 2 vezes 5, 10. Então tá tudo funcionando belezinha. A gente enxerga aqui aquele offset, né? Okay? De imperfeição do amplificador. Tá? Se a gente trocar pelo ideal, a gente não vai ver aquele offset lá. Beleza? Circuito seguidor de tensão é uma topologia, né, que a gente realimenta direto. A gente consegue copiar um circuito, um sinal de entrada, um sinal de saída, tá? Com uma corrente muito alta, né, com uma baixa impedância de saída. Beleza? Então, por isso que a gente chama isso aqui de circuito transformador de impedâncias, tá? Ah, eu quero fazer um circuito desse. Então vamos dar uma olhada na topologia lá. Ó, eu estou aplicando o sinal na entrada não inversor e estou realimentando, né? Estou aplicando o sinal na entrada não inversor e estou reaplicando o sinal na inversora, sem resistência. Então vou vir aqui, né? A gente remover aqui, tá? Não sei se ele vai chiar dessa fonte aqui, então só para garantir, né? Pegar ela, né? Jogar no terra. Beleza, você tem que copiar esse sinal na saída. Deixa do loop da fonte. Beleza. Seguiu, seguiu. Deu offsetzinho na saída? Deu offsetzinho na saída. Ok? Bom, ele está explicando por que segue a tensão, né? E o amplificador de diferenças, tá? A gente já expliquei para vocês, né, que ele tem uma tendência, né, a rejeitar tensões de modo comum, tá? Então vamos dar uma olhada nisso aqui agora, né? Essa rejeição de modo comum. Deixa eu ver se com Ctrl Z a topologia volta rapidinho aqui que era. Voltou. Tá? Bom, quando eu vou aplicar um sinal, geralmente ele vem com uma tensão de modo comum e um sinal diferencial, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou pegar esse offset aqui e vou jogar em 5 volts, tá? Esse offset em 5 volts. Bom, ele é um amplificador de diferença, o offset dos dois é igual. Né? Então, em teoria, ele tem que amplificar para mim só a parte diferencial numa relação aqui. A gente está nessa topologia que ela é não inversora, né? Com ganho de 4 mais 1, 5. Então, vamos simular isso daqui. Deixa eu pôr um probe de novo aqui. Beleza. O que a gente observa aqui? Ó? Que o pico a pico aqui continua sendo 5 vezes o valor da tensão de entrada. Né? Tinha 2, foi para 10. Só que agora eu tenho o que na saída? Um nível DC de 5. Beleza? Agora o sinal não oscila mais, né? Só que ele não fez a diferença de um pelo outro. Ele simplesmente está fazendo o sinal de saída, né? Oscilar em cima do 5, tá? Ah, vou dar uma diferençazinha aqui agora. Ó. Vou botar aqui 5,1. Bom, agora eu já tenho, né, na tensão DC, né, uma diferença entre as duas. Então ele vai amplificar essa diferença, tá? E aí você vê aqui já bagunçou um pouco.
né? Ele amplificou essa diferença DC na saída. Viu? A gente deu uma diferença de 0,1 volt, né? A gente está dando um ganho de 5, então provavelmente isso daqui está oscilando em cima de 5,5. Então vamos apagar esse aqui que a gente sabe que é o sinal de entrada. Beleza, a gente está oscilando em cima de 5,5. Então ele dá ganho na diferença dos sinais DC. Então se você quiser, por exemplo, fazer um shift de um sinal DC, você quer jogar ele para cima, quer jogar para baixo, né? Você vai trabalhar com isso daí, tá? Isso você usa muito, né? Quando você, por exemplo, você tem um sinal que está oscilando, né? Em 0 volts, ele é mais 10, menos 10, mais 10, menos 10. Aí você precisa entrar isso num conversor analógico digital de um Arduino, por exemplo, que é de 0 a 5. Você precisa que ele oscile em cima de 2,5, né? Então você vai ter que pegar esse sinal que está de mais 10, menos 10, né? Oscilando em cima do zero e colocar ele para oscilar de 0 a 5 em cima do 2,5. O que você vai fazer? Você vai usar um amplificador operacional para isso, né? E você vai usar esses arranjos, né, para ir fazendo esse processo, né, de ajustar o sinal, que é o que a gente vocês vão conhecer, né, como condicionamento de sinal. Existem N circuitos para isso. A gente não, aliás, na graduação inteira vocês não vão cobrir todos os circuitos que existem, né? Vocês vão conhecer os mais comuns, né, as aplicações que vocês vão trabalhar, tá? Então, seguindo aqui, né, essa aqui é a parte, né, que fundamenta teoricamente, né, o que a gente acabou de explicar ali na parte prática, tá? Bom, então aqui é um circuito muito simples, né, de amplificação de sinais diferenciais, né, onde ele coloca aqui R2 sobre R1 na entrada inversora, né, e R3 e R4 aqui na não inversora, né, onde eles formam essa redezinha aqui, ó, de R3 por R4 igual a R2 sobre R1, tá? Então, se você mantém, né, o R4 igual a R2, o R3 igual a R1, você vai amplificar só a diferença dos sinais das duas entradas, tá? É uma topologia que a gente usa bastante, tá? Bom, aqui eu estou pedindo para abrir, né, o datasheet de um amplificador operacional que eu usei bastante, que é o 3140, né? Mas a gente já abriu do LM741, então já cumprimos essa função aqui, tá? Bom, o amplificador de instrumentação. Ele tem, vamos dizer assim, dois blocos, né? O primeiro bloco, a gente tem dois amplificadores diferenciais não inversores. Se vocês olharem isso aqui, né? A gente tem aqui a malha de realimentação, certo? R1, R1, né? Com referência X aqui no meio. E aqui no final a gente tem um amplificador de diferenças, que é essa topologia aqui. Tá? O que esse amplificador faz? Esse amplificador ele é capaz de amplificar as diferenças entre VI1 e VI2 aqui e jogar na saída VO. De uma forma bem controlada, se você controlar bem, né, o casamento dessas resistências aqui. Né, que você precisa, né, que essa relação aqui, ó, seja satisfeita. O que costuma ser um problema, tá? Se você for lá pegar resistores no laboratório, se você pegar 3 resistores de 1K, né, pensa comigo, né? Não, vamos pensar assim, 4 resistores de 1K para montar isso daqui. Você pegou 4 resistores de 1K que tem o mesmo valor certinho? Não, né? Cada um vai ter um pouquinho lá, né? Um vai estar 998, outro vai estar 986. Isso vai dar diferença nas tensões que vocês vão colocar no amplificador? Vai. O negócio não tem ganho infinito? Tem. O que vai acontecer com o seu sinal? Satura. Então aqui a gente já começa a usar aqueles resistores de precisão, né? Que são aqueles resistores azulzinhos lá, né? De laboratório. Você precisa, né, que garantir que essas resistências elas fujam o mínimo possível daquilo que você está trabalhando, tá? E a solução para isso é você ir fazer essa estrutura integrada. Quando você faz isso aqui integrado, você consegue ter mais precisão ainda nessas resistências. Isso melhora significativamente a qualidade do seu amplificador. Por isso que existe, né, um circuito que chama amplificador de instrumentação. Aqui está todo o equacionamento dele, né? A gente vai passar um pouco rápido, porque a aula já está avançando.
tá? Mas ele vai explicar direitinho, né, qual que é a lógica do primeiro estágio, né, que é um estágio de quando você está aplicando sinal não invertido, tá? Depois você vai fazer a diferença entre os dois. Ele faz o equacionamento das máquinas, mas se você olhar com calma aqui, né, você já vê aqui que a topologia não inversora é um mais, né, a relação das resistências, um mais a relação das resistências. Aqui, para esse estágio aqui, né, é aquele da rede, né, L4 por R3, L4 por R3, ok? A gente já vai fazendo esse arranjo para vocês. E aí depois ele apresenta uma versão simplificada, onde ele combina essas duas resistências R1 aqui para tirar esse arranjo aqui, e aí ele vai fabricar isso de uma forma integrada. E esse amplificador que eu mais uso, né, que a gente mais encontra, né, são os da família INA 128 e INA 129. Então eu vou mostrar para vocês aqui, porque eu acho que isso é uma das coisas que eu pedi no problema. Eu só não sei em qual projeto que eu fiz. Foi no 3 ou se foi no... acho que foi no 3. Beleza. O que a gente tem aqui? A gente tem um circuito que é o INA 128, tá? Se você for lá no Google, lá, né, INA 128, pega o datasheet da Texas Instrument, tá aí, ó. Amplificador de instrumentação de baixa potência e precisão, INA 120X, tá? Nesse aqui, né, ele vai tratar o 128 e o 129. Se vocês olharem aqui dentro, ó, vocês estão enxergando o quê? Exatamente aquela rede de amplificação, né? Você tem aqui, né, o A1 e o A2, né, que tem aquela entrada não inversora, né? As resistências de 25K e aquele R1 que ele jogou para fora aqui virou esse RG, que é um pino que você tem acesso. Você tem acesso ao 1 e ao 8, tá? Eu já vou mostrar encapsulamento para vocês. E aqui, né, você tem aquele amplificador de diferenças, né, onde todas as resistências são 40K. Então, se você estiver trabalhando, né, com o INA 128, que foi, eu acho, que o que eu escolhi para o problema, isso. Você vai ter que o seu ganho é o quê, né? 50K dividido por RG, ok? Mais um, beleza? Então, imagina aqui, ó, você vem aqui e coloca o... Eu, quando trabalhei com isso, eu precisava só fazer umas inversões de sinal e eu queria que o ganho fosse unitário. Então, eu deixava o RG até aberto. Que aí, para mim, eu tinha uma resistência infinita aqui, né? Então, meu ganho era 1. Eu só precisava fazer umas manipulações com sinais, né? Mas se você quiser dar um ganho, né, num sinal, já fazendo a diferença entre eles, ajustando o valor de referência em cima do que ele vai oscilar, né? Porque aqui vai sair só a diferença do sinal. Ah, não, imagina que você quer que isso aqui dê um ganho de 5, né? Então você vai vir aqui e vai botar um resistor de 10K aqui, tá? Aí 10K, 50K de 10K vai dar 5, né? Então aí mais um 6, tá? Então teria que ajustar essa resistência aqui. E você quer que isso oscile sobre 2,5, você coloca 2,5 nesse pino de referência aqui. Tá? Então, assim, é um dispositivo muito versátil, esses amplificadores operacionais. Eles seguem a mesma pinagem de um amplificadorzinho normal, lá você vê que o VI+, e o VI- é 7,4, né? As entradas 1 e 2, né? Aqui o pino 6 seria como se fosse um pino de offset para ele, né? Que é o valor de referência, e aquele LG1, né? Você vai conectar aqui entre os pinos 1 e 8. Então aqui está na topologia aqui, né? Mesma coisa, eu coloquei um sinal diferencial, né? 1 mV, menos 1 mV. Coloquei uma resistência de 10K aqui. Esse 1K aqui tá só para não largar o pino 6 flutuando, tá? Alimentei com mais VCC, menos VCC, e aqui na referência eu coloquei 0, mas se você colocar um valor DC aqui, ele soma isso na saída. Beleza?
Então, vamos ver aqui, ó, eu vou pegar... Isso aqui tem que dar, pelo que a gente viu, um ganho de 6, né? Então, a gente está aqui com 2 milivolts, né, de diferença, né? 1 menos menos 1, 2 vezes 6, 12. A gente tem que ver um 12 aqui. Simular, ver se está funcionando. Pico aqui. Isso, 12 vezes, então tem 24, né? Perdão. 24 milivolts. Ok? Então, fechou. Então, isso aqui é um amplificador de instrumentação. Isso aqui vocês vão usar demais, principalmente quem vai fazer esse tipo de instrumentação. Então, um dispositivo muito bacana, tá? Bom, não vou entrar nesse assunto, dependência do ganho com a frequência. Eu vou deixar isso para o próximo problema, que aí a gente vai trabalhar quase que exaustivamente, né? Quase que exclusivamente resposta em frequência desses amplificadores aqui. E algumas imperfeições que eles têm, que eu já comentei algumas hoje. E só para a gente fechar, né, vocês vão ver que na hora que eu mostrar o problema, a gente já passou o problema todo. Então, ó, primeiro, etapa 1. Você vai fazer a polarização de um amplificador operacional de acordo com o datasheet do fabricante escolhido, porque tem vários fabricantes para esse 741, né? Eu botei LM aqui, já vai levar você mais ou menos para o da Texas, tá? Demonstra que o amplificador possui ganho infinito, né? Ou seja, muito alto para sinais diferenciais em malha aberta, que foi aquela primeira coisa que a gente fez. Demonstra que o amplificador operacional rejeita sinais de modo comum nas suas entradas. Aí você vai ver que vai aparecer só aquela tensão amplificada de offset dele mesmo, tá? Na etapa 3, faça a polarização de um 741 na configuração inversora em malha fechada com ganho infinito. Né? Apresente o equacionamento associado a essa topologia e demonstre de valores que o ganho obtido é o mesmo que o calculado. Não dei o que eu quero de ganho. Vocês vão escolher o ganho. Né? Eu espero... Vocês estão em média aí 14, 15 entregando trabalho. Eu espero 14, 15 ganhos diferentes, tá? Faça a polarização de um amplificador operacional 741 na configuração não inversora agora, tá? Pode usar o mesmo ganho da etapa 3, não tem problema. Você vê que é só trocar o sinal de uma entrada para outra, se você já montou direitinho lá, tá? Utilizando o amplificador operacional 741, implemente um amplificador de diferenças, que é aquele circuitinho lá que tem as 4 resistências. Apresente o equacionamento associado a essa topologia e demonstra os valores que o ganho está mesmo calculado. Mesma coisa, vamos montar esse amplificadorzinho aqui, ó. E esse daqui eu não mostrei, né? Mas se vocês viram os outros dois funcionando, isso daqui vai sair tranquilo, tá? Utilizando o amplificador operacional de instrumentação UNINA, né? Amplifica a diferença entre dois sinais de entrada, tá? Explicou a vantagem de um amplificador de instrumentação integrado e a solução discreta equivalente, beleza? Você vai ter que explicar lá que integrado, você não, discreto, você vai ter problema para achar resistência igual, ok? No integrado você consegue isso mais fácil. E a etapa 7, desafio. O desafio da etapa passada, só um aluno conseguiu fazer. Né? E eu pus isso valendo 20%. Esse desafio aqui eu vou pôr valendo 30%. Beleza? Todo mundo sabendo que aqui daqui até aqui vale 7 pontos. Isso aqui vale 3. Beleza? Para você chegar no 10 lá, tá? E aqui é o seguinte, ó, um sinal V, né, que é 10, né, que é a parte DC dele, tá? Mais ou menos a parte que oscila dele no tempo, beleza? Opa, deixa eu ajustar ali um detalhezinho que eu vi. 10 milivolt. Ah, não é milivolt não, é volt mesmo, perdão. Então, é um sinal, né? Ele oscila em cima, é um sinal de 10 volts para cima e para baixo, mais ou menos 10, oscilando em cima de 10. Então, ele vai de 0 a 20, tá? Ele deve ser condicionado para a entrada de um conversor AD de um Arduino, que é de 0 a 5, tá?
Então, você pode utilizar um ou mais LMs 4.1 para fazer essa tarefa. Ou seja, você vai pegar esse sinal aqui, tá? E vai jogar ele oscilando de 0 a 5 em cima de 2,5. Então, você tem um negócio que está oscilando em cima de 10. Se eu jogar ele de 0 a 5, oscilando em cima do 2,5, tá? Por que eu comecei a colocar esses desafios, né? Porque até aqui, né, eu tenho ajudado vocês bastante, né? Mas aqui vocês precisam pensar um pouquinho. Quando a gente pensa em taxonomia de Bloom, né, quando a gente dá esse tipo de atividade da etapa 1 até a 6, né, vocês estão, né, nos dois primeiros níveis, que seriam os níveis de lembrar e entender, né? Você lembra, né, você já viu, reproduz, né, e o entender que você reproduz com suas próprias palavras. Quando a gente vem para cá, né, a gente está indo para o terceiro nível, que é o nível de aplicação. Né? E eu preciso que vocês se desafiem isso daqui, para vocês andarem nesse nível de taxonomia de Bloom, para vocês irem construindo o conhecimento de vocês. Beleza? Então não deixem de tentar. Eu vi que só um conseguiu, o outro tentou. Né? O resto nem tentou. Ok? E se eu ver que aí não está fluindo na próxima etapa, isso aqui vai começar a valer cada vez mais para motivá-los a tentar mais. Ok? Essa atividade já está no SIGA, então acho que é isso, tá, gente? Eu vou encerrar a gravação e abrir para perguntas.